Fala galera do canal Wrestling Geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast pra falar sobre um show da WWE. Nesse caso é o show do Monday Night Raw, o último Raw antes do nosso Elimination Chamber. Então, sem mais delongas, vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e hypar esse vídeo. Ó, estou olhando exatamente nesse momento quantos likes deu no último podcast do SmackDown. Deu 1.300 likes. Ok, então esse podcast precisa dar pelo menos 1.300 likes, senão não tem podcast sexta-feira. É isso, a meta é 1.300 e a gente vai subindo depois. Então, vamos manter a meta. Quem tem o botão de hypar aí, joga o botão de hypar nesse canal. Vamos ajudar porque eu não gosto de ficar pedindo like toda hora, ficar mendigando as coisas. Só que eu percebi que conforme eu fui parando de pedir, vocês foram parando de fazer, né? Então, por mais chato que seja, parece que tem gente que faz porque esquece, não porque não quer, né, fazer. É diferente, né? Infelizmente, muitos de vocês esquecem se a gente não pedir. Beleza? Ó, seguinte, o show do Raw dessa semana estava ali com o Michael Cole e também com o... Quem que tava ali com ele mesmo? Esqueci. Começamos bem, hein? Eles estavam ali para falar da homenagem que fariam ao AJ Styles aí nesse show em Atlanta, mas logo foram interrompidos pelo Gunther ali, que veio falar, né, que o AJ Styles não merecia homenagem nenhuma, assim como o John Cena, o Goldberg, são caras fracassados ali que ele simplesmente atropelou e ele sim merecia algum tipo de homenagem. E aí o Adam Pearce foi lá falar para ele: irmão, por favor, né, faça o favor de, né, se retirar. Ele foi ali vibrando, né, poder ao povo, e aí veio o Dragon Lee pra atacar ele. Eu juro que eu tava esperando o Brock Lesnar, cara. Eu já tava esperando logo de... Até porque primeiro segmento, o Brock Lesnar vai lá, participa, já vai embora, já pra liberar ele, né. Eu pensei, quer ver o Brock Lesnar vir dar uma surra no Gunther pra satisfazer o público por ele tá zoando aí com geral. Mas veio o Dragon Lee e ainda tá nessa treta com o Dragon Lee que não acaba nunca também. Pô, aposenta logo esse Dragon Lee. Eu nem sei quantos anos ele tem, mas aposenta ele, Gunther. Bom, aí depois o Coach Rhodes veio ali então para o show do Raw. Vai lá e faz o slogan dele, né? Sobre o que vocês querem conversar. Aí, então, logo ele é interrompido pela Division, né? O Logan Paul vindo ali, falando que o Coach Rhodes nem adianta se promover aí para o Elimination Chamber, porque o Bronson Reed vai pegar essa última vaga e estará lá então para impedir a vitória do Cody Rhodes. O Cody Rhodes falou: fiquei sabendo de outros caras aí que podem na verdade pegar a vaga dele. E aí veio o Jey Uso e depois veio também o El Grande Americano Original, né? E aí, meus amigos, no meio da luta é aquilo, né? É muito pecado para pagar. Quando algo tem muito pecado para pagar, não adianta, cara. Cedo ou tarde vai doer. Cedo ou tarde vai doer. E foi o que aconteceu. O Bronson Reed foi fazer um clothesline e na hora ele sentiu o bíceps, né? E aí ficou fora do restante da luta, ficou lesionado. Depois da luta deu pra ver ele também ali chorando de dor. E ao que parece, nesse momento, às 10 horas da manhã do dia 24/2, horário de Brasília, o nosso Bronson Reed parece que rompeu aí o músculo ali do tríceps, do tríceps não, do bíceps. E é uma lesão parecida com a que o Cody Rhodes teve. A do Ed foi tríceps, a do Cody Rhodes é bíceps. O John Cena tem uma vez que ele recuperou de uma forma heróica, né? Uma forma ali surreal dessa lesão, mas também demorou um tempinho, né? É que parecia que ia ser bem mais. O Bronson Reed não parece ser o caso. E aí, gente, aí complica. Porque, vamos falar do resultado primeiro. Que aí eles improvisaram. Aparentemente o Bronson Reed era pra vencer. Faria todo sentido. A Division ia ter pelo menos um integrante da Elimination Chamber e tal. O mascarado lá, que pode ser o Seth Rollins ou o mandante dele, poderia interferir. E no fim das contas, improvisaram pro Jey Uso ganhando e se classificando. Eu acho que eles poderiam improvisar pro El Grande Americano ter essa moral, né? O Jey Uso já tá nas tags, assim. Ninguém pediu o Jey Uso no Elimination Chamber. Meu Deus do céu. Mas toque, ia ser um dos dois mesmo. E nenhum dos dois vai ganhar a Elimination Chamber, né? Fica claro isso. Agora, que zica, hein? Que zica, pelo amor de Deus. É Seth Rollins lesionado, é Braun Breaker lesionado, é Bronson Reed lesionado. Que isso, cara?
Aí sobrou dois, Logan Paul e Austin Theory. Os dois que a galera tava desconfiando de não serem fiéis. De Logan Paul tá armando um teatrinho, do Austin Theory ser mandante do Seth Rollins, e aí pronto. Agora já acabou. Se fosse mesmo alguma história assim, acabou. Não tem como mais, né? Porque sobrou, ó. É o que sobrou, ó. Se eles forem manter a história do Mascarado, e vão ter que manter, e ele for o Seth Rollins, ele for estar na WrestleMania, já não vai ser o Bru Breaker, não vai ser o Bruce Reed, adversário dele. Vai ter que ser, por lógica, teria que ser o Logan Paul, né? Convenhamos, o Austin Theory eu gosto dele, mas o Logan Paul ainda tem mais tamanho pra representar a Division, se é que ainda vai existir Division, né? Tem que ver quanto que vai voltar o Bru Breaker, né? Se vai ser cedo, se vai demorar. Se demorar, meu amigo, como que vai ser essa storyline? O Brock Lesnar vai assumir o time? Vai ser ele que vai pegar a Division e dar sequência? É uma loucura, cara. Ficou assim impensável. Eu vou pensar alguma coisa depois e fazer um vídeo, mas nossa, que sequência de desastres com a Division, hein? Que sequência de desastres. Mas não vai durar um ano. É o que eu falei ainda, hein? Eu brinquei, eu falei no primeiro Raw desse, ó. Division, não sei se dura até o WrestleMania. Que coisa, que coisa. Bom, depois a Livzinha, acompanhada do Dominic, foi lá fazer a sua escolha para a WrestleMania. A Stephanie Vaqueira estava presente, a Jade Cargill estava presente. E a Liv Morgan falou, olha, antes de eu fazer minha escolha, eu preciso lavar minha alma. Raquel, aquilo que você falou na... Raquel. Stephanie, aquilo que você falou semana passada, eu gostaria de dizer que eu entendo 100%. Eu não conhecia a sua trajetória, eu não conhecia tudo que você tem que passar, seus obstáculos, e por isso eu sinto muito. Você realmente mereceu chegar onde você está nesse momento. Você realmente se esforçou, então eu tô orgulhosa de você. Agora, sobre a WrestleMania, ela vai, caminha, começa a encarar a Jade Cargill, aí de repente vira mandando um overhand com o microfone bem na cara, ali bem na boca, até sangrou a Stephanie Vaquer. E escolhe a Stephanie Vaquer para a WrestleMania, né? Era a escolha óbvia, mas eles foram criativos até na maneira como fizeram a Liv Morgan fazer essa escolha, né? Dando a entender aí que ela poderia trocar por Jade Cargill, mas não. Então é isso, vai ser ela a Stephanie mesmo. Pode entrar alguma no lugar? Pode até entrar alguma no lugar aí. Sei lá, vai que a Raquel ganha no Elimination Chamber e eles montam uma história onde não necessariamente ela vai enfrentar a Jade Cargill. Ela pode escolher também, sabe? É que normalmente o vencedor ou a vencedora do Elimination Chamber fica como o campeão ou a campeã que sobrou, né? Não tem muito como escolher, mas vai que eles inventem, né? Mas acho que não vai sair muito disso, não. Liv Morgan contra Stephanie mesmo. Não imagino ninguém entrando nesse meio aí até a WrestleMania. Bom, depois tivemos a Natty contra a Machiche, né? Maxine Dupri contra Natália ali, então, se enfrentando finalmente desde o que? Janeiro? Ou até antes, né? Que a Natália tinha atrapalhado a Maxine Dupri ali de conseguir recuperar o título contra a Becky Lynch. Acabou por ter a opção do juiz, né? O juiz, ele então mandou parar, quase que um TKO ali. As duas não paravam de se bater de ódio, né? Elas não queriam lutar, né? Elas queriam, na verdade, descarregar a raiva. E foi isso. Então vamos ter mais uma luta, vale a pena ver de novo entre as duas muito em breve aí, aguardem. O Brock Lesnar finalmente aparece na sequência e a gente pensou, bom, agora saberemos quem será o adversário de Brock Lesnar na WrestleMania, né? E o Paul Heyman, acompanhando ele, foi falar o seguinte: o Brock Lesnar tem essas datas aí, ó, ele vai estar presente no dia 16 de março, no dia 23 de março, no dia 30 de março, no dia 6 de abril e no dia 13 de abril. Então, são aí 5 datas que o Brock Lesnar estará presente, inclusive a próxima, que é no dia 16 de março, não vai ser o próximo Raw, nem o outro Raw. Vai ser daqui 3 semanas, cara. Olha só que louco. Só daqui 3 semanas pra gente ver o Brock Lesnar presente e quem sabe saber quem será o adversário dele. Porque basicamente foi essa promo do Paul Heyman. Ele falou, ó, o Brock Lesnar, ele acabou com a streak do Undertaker, né? Antigamente você tinha dois main events no WrestleMania. Você tinha o evento principal, que era a disputa do título, e a luta do Undertaker, que era ver quem quebraria a streak. Quando o Undertaker quebrou a streak, ou quando o Brock Lesnar quebrou a streak do Undertaker, ele pegou isso do Undertaker. Então, Lesnar estará presente nessas datas, e quem tiver culhões, quem tiver bolas de vir aqui
e desafiar ele para a WrestleMania, será então adversário de Brock Lesnar na WrestleMania, né? Então, eu acho que ninguém virá, ninguém terá essa coragem, mas ele estará presente para cumprir essas datas aqui. Então é isso, ó. O que eu acho? Eu acho que nem a WWE ainda sabe, né, quem ela... como que eu posso dizer? Nem a WWE ainda sabe quem o Lesnar vai enfrentar na WrestleMania. Ela tem já os nomes no papel, mas ela ainda não decidiu. Então, tipo assim, ó, vamos fazer isso? Vamos botar 5 aparições pra ele. A próxima vai ser daqui 3 semanas. Vai dar tempo da gente pensar, montar alguma coisa. E aí a gente vê as reações do público. Vê quem que o público tá pedindo, em quem que eles estão interessados. E aí a gente vai lá e fecha com o Brock Lesnar versus, por exemplo, o Oba Femi. Brock Lesnar versus Gunther. Brock Lesnar versus LA Knight, igual deixou você especulado. Por quê? Veja, daqui 3 semanas o LA Knight já vai ter lutado no Elimination Chamber. Então ele vai estar livre para poder ser esse cara. Daqui 3 semanas, o Gunther provavelmente já vai ter enfrentado o Dragon Lee, squashado o Dragon Lee e vai estar livre para uma nova história na WrestleMania. Daqui 3 semanas, o Oba Femi, que nesse Raw encarou o Rusev e parece que eles vão marcar uma luta, já pode ter enfrentado o Rusev, já pode ter destruído o Rusev e enfrentar o Brock Lesnar na WrestleMania, porque vai estar com o caminho livre. Então, tudo em aberto, tá? Tudo em aberto. Brock Lesnar aí contra alguém na WrestleMania, vai rolar em breve. E é isso aí. Depois o Givon Evans foi enfrentar ali o Kofi Kingston, né? Esse aqui é o tipo de luta que, se eles caprichassem um pouco mais, poderia ser até luta de pay-per-view, né? Porque todo mundo fala que o Givon Evans é o Kofi 2.0, né? Então poderia ser até uma passada de bastão ali numa outra storyline, sabe? Que o Kofi Kingston tá mais sério ali, né? Já tá meio que ganhando de um monte de adversário em sequência, mostrando que ainda pode e tal. E aí pega o Givon Evans, mas não, metendo no Monday Night Rawzão aí, porque tinha acho que era rapper, sei lá quem que era, jogador, sei lá, ali de Atlanta, foi dar moral pro Givon Evans, até ajudou ali do lado de fora, e o Givon Evans ganhou do Kofi Kingston mesmo. Bom, o CM Punk esteve presente também para fazer mais uma promo ali, meio que protocolar, né, sobre o Finn Balor. Ele falou que o Finn Balor arruinou a última vez que ele enfrentou o AJ Styles, lá no último Raw do AJ Styles, que o AJ Styles lutou, né, infelizmente. E naquela noite o AJ Styles ia receber uma homenagem. E aí muita gente se pergunta por que depois disso o CM Punk premeia ele dando uma chance pelo título. Porque ele costuma, na verdade, dar chances para pessoas que merecem, né? Mas mesmo assim, ele vai fazer isso porque o Finn Balor merece uma surra. E ele quer ser esse tipo de campeão, porque é isso que o público merece. Campeões como Terry Funk, Shawn Michaels, Undertaker, Triple H, campeões que trabalham, né? Se o Roman tivesse ali naquela noite, o que ele poderia fazer? Aí é que tá, ele não gosta de participar disso que se chama e se, né? What if? Porque é impossível o Roman estar lá presente, né? Ele gosta de se basear na realidade. Mas o Roman estará lá semana que vem. E estando lá semana que vem, quem sabe ele pode dar um soco na cara daquele idiota e nem sequer esperar a WrestleMania, né? Bom, é isso, né? Acho que ele já deixou claro que ele será campeão contra o Finn Balor. Tem uma galerinha fã do Finn Balor que é muito iludida, né? Até agora os caras realmente estão fazendo campanhazinha ali, né? Realmente crendo que o Finn Balor vai ganhar. Ô, mano, para, velho. Você só vai se frustrar, mas é óbvio que o Finn Balor não vai ganhar do Punk, gente. Fiquem tranquilos, não vai ganhar, não vai. Assim, eu não tô nem querendo zicar, não, mas não tem como. Vamos deixar nossas esperanças para aquilo que dá certo, né? Para aquilo que tem alguma mínima chance. Depois, combate classificatório para a Elimination Chamber. A Io Sky, a Kairi Sane e a Raquel Rodrigues. As 3 ali batalhando para uma vaga no Elimination Chamber. Eu desconfiei que a Raquel venceria, por quê? Eles não iam querer botar a Rhea Ripley e o Sky em conflito, porque eu acho que elas vão pra WrestleMania como tag ainda. A Kairi Sane também poderia estar presente para tentar ajudar a Asuka, mas ainda assim eu acho que era mais fácil botarem a Raquel, porque a Raquel teria a oportunidade de pegar ali uma chance por título, que a Liv Morgan já tem uma chance por título, né? E foi o que aconteceu, né? A Raquel Rodrigues supera ali as demais, finaliza a Kairi Sane e se classifica para o Elimination Chamber. Eu acho que entre as participantes temos 2 favoritas, Raquel Rodrigues e Tiffany. A Tiffany encaixa muito com a Jade Cargill entre as participantes que estarão lá. A Rhea Ripley, por ser popular, talvez eles apelem para ela, né? Já que a venda de ingressos está um negócio meio esquisito. Inclusive a gente tem que falar sobre isso, tá? Temos que falar sobre isso em algum vídeo específico essa semana também.
Mas eu acho que assim, já que a Sky ficou até de fora, elas ainda são campeãs de tag, podem perder até a WrestleMania, claro, mas aí a Sky não vai disputar nada na WrestleMania. Então, eu acho que elas vão ficar nas tags. Por conta disso, fica entre Raquel e Tiffany essa situação, né? Eu, se fosse vocês, apostaria em uma das duas aí. Vamos ver. Vou pensar esses próximos dias, mas acho que vai ser Tiffany. Bom, AJ Styles, então, no evento principal para fazer a sua despedida, cara. Ele esteve ali, então, tendo uma homenagem digna. Uma que, assim, o John Cena merecia ter tido, né? Pô, os caras não terem feito Monday Night Raw com o John Cena ali. Eu até conversei disso com vocês, falando, ó. A despedida do John Cena não pode ser a última luta dele. Ele tem que fazer uma última luta e depois marcar, ó. Próximo show do Raw, despedida ao John Cena. Igual foi com o Ric Flair, igual foi com o Shawn Michaels e agora igual com o AJ Styles. Que ele faz uma última promo, abraça geral, igual o AJ Styles fez agora, sabe? E não fizeram. Aí ficou aquele clima meio anticlimático, né? Você não consegue homenagear o John Cena porque você ainda tá meio que de luto com o que acabou de acontecer, né? Bom, aí o AJ Styles foi e falou que ele pensou em usar um terno, só que a última vez que ele fez aquilo, ele deu uma surra no Cody Rhodes, então não seria uma boa ideia ele fazer aquilo, né? Aí ele foi e falou que ele é muito grato por estar ali naquela noite em Atlanta. Ele cresceu em um lugar ali que era 40 minutos dali, né, de distância. É uma coisa que não acontece todos os dias. E no fim ele sempre foi aquele garoto de como é que é o nome da cidade? Gainesville. Gainesville. Ou Gainesville. Deve ser Gainesville, né? Que se apaixonou pelo Pro Wrestling, né? Ele já lutou lá, já lutou em Tóquio, já lutou já na Europa e sobre todos os holofotes da WrestleMania. Então ele só tem como ser grato, né? Aí ele cita o nome de alguns lutadores clássicos ali que ele teve, o Christopher Daniels, o Samoa Joe, o Frank Kazarian. O próprio Abyss estava presente no backstage também ali, como personagem Abyss. Ele já trabalha na WWE já há um tempo já, como um dos escritores ali, produtores das lutas, né? Mas dessa vez ele foi como personagem que tinha na TNA. Aí ele citou o Luke Harper. Ah, você pegou a referência, né? Pegou a referência. O Marco Alvaro chamou, né? O Luke Harper de o Luke Gallows e Luke Harper. Aliás, caiu a transmissão não só do Brasil, como da América Latina, tá? As transmissões caíram por um problema climático lá nos Estados Unidos, que não estava chegando para eles. Mas enfim, falando do Luke Gallows, do Cauê. Aliás, falando em Luke Gallows, esses dias o Festus retornou, vocês viram? O Festus apareceu na, acho que é MLW, né? Que loucura, cara, que loucura. Enfim, falou então que conheceu grandes pessoas na New Japan Pro Wrestling, etc, né? E aí ele foi e disse que ele conseguiu fazer quase tudo na carreira dele, né? Na vida dele, né? A única coisa que ele falhou foi em ser um pai em tempo integral. Então ele perdeu muitos aniversários, muitos jogos, formaturas, e isso dói e dói bastante. Então, diante de Deus, eu digo pra vocês que a maior bênção que eu tive em toda a minha vida foi ter a melhor mulher do mundo, a melhor esposa de todas. E agora é hora de ele dedicar isso à sua esposa e toda a sua família, né? Aí ele falou que foi poético terminar o Royal Rumble contra o Gunther e ter sido num Royal Rumble, né? Porque poucos podem dizer que fizeram algo em 10 anos. Ele estreou no Royal Rumble 2016, sai no Royal Rumble 2026. E ele falou também que ele não tinha deixado as luvas dele no ringue por algum motivo. E esse motivo é porque ele queria ter tirado elas em casa, né? Mas, se for o caso, ele tira elas agora também. E aí ele foi e deixou as luvas. Eu não entendi essa promo dele. Ele falou que ele queria tirar as luvas na casa dele, mas deixou ali no ringue, né? Então, não deve estar lutando em TNA, não deve estar lutando em New Japan Pro Wrestling, não deve estar lutando em All Elite. Gente, acabou de Styles de vez. Entretanto, na sequência, apareceu vários lutadores ali para homenagear o AJ Styles, aplaudirem ali, foi bem bonito. E entre eles veio o Undertaker, American B10, lembrando que o homem que aposentou o Undertaker, no caso aposentou assim, fez a última luta com o Undertaker, porque o Undertaker ganhou, né? Foi o AJ Styles lá em 2020, já tem 6 anos isso, hein? Que coisa. E aí o Undertaker veio com a motoca dele, e eu já imaginei que, eu acho que o Undertaker vai falar que ele tá no Hall da Fama, então, deve ser isso. Eu imaginei isso, só que o Undertaker me pega o microfone e começa falando assim, AJ, nós temos assuntos inacabados. Eu falo, não. Não é possível
Aí eu associei tudo, não é possível. Os caras tá com problema de vender ingresso. E eu falei esses dias, ó, não tem como eles acionar a carta Undertaker mais. Só que aí quando ele vem e mete uma dessa, eu falei, putz, quer ver os caras usar o Undertaker? O Undertaker pra vender ingresso na WrestleMania? E o Undertaker, como é um baita do mercenário, maldito, ele provavelmente toparia, né? Mas pô, olha a carcaça que tá o Undertaker, gente. Olha isso aqui. Você é louco, o Undertaker ele tá cheio de pelanca, não teria condições de ter mais uma luta, né? Eu desesperei por um segundo. Por um segundo eu falei, ah, não, não, não. Os caras vão apelar, não é possível, velho. E aí ele falou que o AJ Styles está no Hall da Fama desse ano de 2026, né? E foi lá dar um abraço no AJ. Legal, cara. Legal de ver. E depois ele termina ali, então, abraçando a família dele. Né? Legal. Pô, que homenagem bacana que fizeram pro AJ Styles. Que despedida bacana. Parabéns, cara. Parabéns. É disso que eu tô falando, cara. É disso que eu tô falando. Isso aqui sim é digno. Isso aqui sim é bonito. É merecido, né? Pelo menos a parte final da carreira do AJ Styles, ele recebeu o que era lhe devido, né? Passou aí os últimos 4 anos sendo destratado, mas pelo menos a parte final ele foi bem tratado, né? Uma pena, ele poderia lutar em outras empresas aí, contribuiria muito, mas a gente entende também, família aí dele é mais importante do que qualquer coisa. Aliás, a família de vocês deveria ser mais importante do que qualquer outra coisa, tá? Priorizem a família de vocês acima de qualquer emprego, de qualquer diversão, de qualquer entretenimento. Eu sei que existem famílias e famílias, alguns podem ter problemas aí, até às vezes criminais, com parentes, né? Mas às vezes família não é só quem te colocou no mundo, mas pode ser também quem te criou, convive com você. Então, priorize isso, gente. Acho que esse é o grande recado desse Monday Night Raw aí que o AJ Styles passou. Priorize as pessoas com quem você convive acima do que qualquer outro tipo de situação, de cargo ou até mesmo de entretenimentos em gerais. Belezinha? É isso, gente, ó. Like, hypa, comenta, um abraço, até a próxima e fui.